que o Senhor tem preparado para nós nesse dia. Que Deus te abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu ministério, que Deus siga fortalecendo, dando graça do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu quero deixar uma palavra para o povo de Deus, para o povo que vai morar no céu, para o povo que ama a palavra do Senhor, a nossa Bíblia Sagrada. Quero deixar uma palavra que está em Números, capítulo 13, que fala sobre quando o povo de Deus começa a receber a promessa. Eles já haviam recebido a promessa, mas começaram a sentir o gostinho da promessa. Você quer sentir o gostinho da tua promessa, da tua vitória? Fica aí ouvindo o que Deus tem para falar conosco. Então, em Números, capítulo 13, do versículo 17 em diante, eu vou fazer uma leitura curta para não ficar muito extensa a live. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha. E vede que a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E como é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas? Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram a espiar a terra, desde o deserto de Zim até Reebote. Mas eu vou um pouquinho mais adiante, onde fala, quando eles voltaram de espiar a terra, eles foram lá dar uma olhadinha na promessa, e aí depois eles voltaram com a notícia para Moisés. Moisés diz, vão lá, espia a terra, vê como é que é a terra. Porque Deus tinha prometido ao povo que eles iriam habitar numa terra que emana leite e mel. Ou seja, uma terra de coisas boas, promessas que você tem recebido de prosperidade, mas que você não vê ainda, não conseguiu tocar. Neste momento, Moisés manda o povo espiar a terra. Dá uma olhada lá na tua promessa. Ou seja, você recebeu a promessa, alguém lhe disse que você vai ser próspero, mas ainda você não sentiu a verdadeira promessa chegando às tuas mãos. Deixa o teu comentário aí abaixo, que você está assistindo, da onde você está assistindo, que é muito importante para nós e eu vou estar orando por você. O povo, porém, que habita nessa terra, no versículo 28, é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os hebreus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés. Certamente subiremos e possuiremos a herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é muito forte, é mais forte do que nós. Aí começou o problema. A divisão, aquele povo estava dividido. Aquele povo, eles não acreditavam que poderiam vencer. Talvez você esteja se sentindo assim, se sentindo que você não vai conseguir vencer essa dificuldade. Deus havia feito uma promessa ao povo do Egito, ao povo que estava lá no Egito, vivendo na escravidão, vivendo de migalhas, vivendo
sendo escravos, não tendo direito a nada. Deus levanta Moisés, faz com que ele vá lá e busque o povo que estava sofrendo, porque Deus fala com Moisés e diz assim: tenho eu escutado o clamor do povo. Ou seja, Deus, ele conhece o teu clamor, a tua dificuldade. E aí Deus manda Moisés lá e envia as pragas no Egito para resgatar aquele povo que era a descendência de Deus, era o povo que estava sobre a bênção de Deus, porque Deus havia determinado que iria abençoar aquele povo, iria tirar ele da escravidão. Porém, quando você se acostuma a viver de migalhas, é muito difícil você se acostumar com as bênçãos e entender que Deus tem algo melhor para você. Aquele povo estava ali oprimido, estava acostumado a sofrer, estava acostumado a perder. Talvez a tua vida esteja assim, você se acostumou com a derrota, mas Deus tem promessa para você. E quando eles chegam naquele lugar, que era um momento crucial, ali eles já tinham passado pelo deserto, já tinham passado por fome, por dificuldades. Toda a trajetória do deserto foi uma escalada de aprendizado para ele, ou seja, Deus faz tudo perfeito, ele faz por etapa, você vai aprendendo e você vai ficando cada vez melhor. Deus queria que quando aquele povo chegasse diante da promessa, eles já estivessem preparados para receber. Porque nós sabemos que uma pessoa despreparada, quando ela recebe a prosperidade, quando ela recebe a bênção, ela perde toda. Então, para receber a bênção, havia um processo para passar. Qual é o processo que você está vivendo? Aquele povo estava vivendo um processo de sofrimento, de insegurança. Eles eram cheios de insegurança. Quando eles chegam no lugar onde deveriam ir lá, dar uma olhadinha, dar uma espiada no que Deus tinha de bom para eles. Moisés diz: olhem tudo, olhem as cidades, porque Deus estava dando para eles a terra que emanava leite e mel. Mas naquele momento eles esqueceram da promessa de Deus. Talvez você tenha esquecido do que Deus prometeu para você, mas Deus, ele não esquece da sua promessa. Deus havia prometido uma terra que emanava leite e mel, ou seja, uma terra de fartura. Porém, aquela promessa era algo impossível. A tua promessa é possível ou é impossível aos teus olhos? Aqueles homens foram com os olhos carnais. Quando eles olharam a terra, eles disseram: meu Deus, nós somos como um mosquito. Esse povo é mais forte do que nós. Esse povo, nós não temos condição de vencer eles. Ou seja, nós vamos ter que tomar a terra deles e eles não vão aceitar, ou seja, nós vamos perder. Aí entra o processo do negativismo, as pessoas negativas que acham que não vão vencer, as pessoas que acham que vão ficar ali naquela situação. Por quê? Porque estavam acostumados a viver abaixo de humilhação, eles estavam acostumados a viver de migalhas, e Deus não tem migalha para você. Deus tem uma terra que emana leite e mel. Tá entendendo? Coloca o teu amém aí se você tá entendendo. Quando eles chegam, eles já tinham esquecido do sofrimento que eles tinham vivido. Eles estavam se deparando com algo impossível. Talvez você esteja diante de algo impossível, mas eu tenho para te dizer que Deus, ele é o Deus do impossível. E ele diz que se tu crer, tu verás a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, aquele povo não acreditava no que Deus estava prometendo. Aquele povo estava duvidando do que eles poderiam receber de Deus. Eles estavam totalmente inseguros. Além de inseguros, eles tinham medo. E o medo impediu eles de vencer. Aí chega naquele momento que eles foram lá e espiaram, viram todas as belezas. Não, a terra realmente é como Deus falou. O que Deus prometeu para mim realmente é exatamente como Deus falou. Porém, eles falaram: nós não podemos entrar lá. Por quê? Se eu recebi a promessa, Deus entregou a promessa para mim, por que eu não posso receber a promessa?
Aí estava lá, estamos com medo. Aquele povo é maior do que nós. Você começa a imaginar que você não é capaz. Aquele povo está dizendo, isso aí não é para nós, não. Isso aí é para outro. Isso acontece muito quando Deus quer prosperar alguém. Aquela pessoa, ela se sente tão incapaz, ela se sente tão diminuída, que ela diz, não, isso aí não é para mim, não. Deus me prometeu, mas eu sei, eu sei que não é para mim. Então, ao mesmo tempo que Deus te promete, você rejeita a promessa. Porque quando chegou na hora deles tomar posse da promessa, eles ficaram com medo. E aí é o momento que você perde ou você ganha a bênção que Deus tem para você. Por isso muitos ficam patinando e não são abençoados porque continuam vivendo lá no Egito. Continuam vivendo na escravidão porque se acostumaram a ser alimentado por alguém, estavam acostumados a culpar alguém por tudo que acontecia. E aquele momento não foi diferente. Quando eles voltaram, eles já voltaram revoltados, culpando quem? Moisés. Por que tu nos trouxe para cá? Você vê que essa benção aí é como Deus falou realmente, mas não é para mim, eu não posso entrar lá. Você tem que tomar posse da vitória e não ficar em cima do muro com medo de que a promessa não é para você. Chegou o momento de tomar posse, entra, não importa o que vai acontecer. Lá estavam eles diante da promessa. Talvez você esteja diante da tua promessa, mas você não está acreditando que você vai receber. E eu tenho para te dizer, você não entrou nessa live por entrar. Você entrou para receber a tua vitória. Então faça como Caleb. Nós vamos entrar, nós vamos tomar posse. Eu vou vencer, eu vou conseguir. Aquele povo estava do contrário. Nós vamos perder, nós somos como um gafanhoto, aquele povo é muito grande, aquele povo é muito forte, tudo. Ele estava elogiando aquele povo e se menosprezando. Você está entendendo? Você não pode mais se menosprezar porque você não está mais no Egito. Quando eles estavam acostumados a viver ali sobre escravidão, a Bíblia diz que quando o faraó se inteirou que aquele povo seria liberto, o que o faraó fez? Dobrou o trabalho deles. Ou seja, eles estavam trabalhando de graça. Estavam comendo o que o faraó dava. Estavam sendo humilhados, não estavam sendo respeitados. Deus envia Moisés, tira eles daquela situação. O caminho todo eles foram pensando, vamos voltar para o Egito. Qualquer problema eles estão pensando, vamos voltar. Você não pode mais olhar para trás. Aonde você chegou é aonde Deus quer te colocar. Mas talvez tudo esteja impossível para você receber. Todos dizem, você não vai conseguir. Você vai ser destruído, você vai tombar, você vai perder. Aquele povo estava assim. Nós não vamos conseguir. Aí é o momento da vitória. Você não está entendendo o projeto de Deus. O momento onde você está tremendo de medo, com medo de que não vai conseguir. Aí é que Deus entra. Sabe por quê? Porque Deus é Deus do impossível. Se fosse possível, você faria. Eu faria. Mas Deus diz, eu sou o Deus do impossível. Deus é aquele que te surpreende, aquele que faz surpresa boa para você. O inimigo ele tem surpresa ruim, mas Deus tem surpresa boa. Tem coisa boa chegando. Só que eles não estavam acreditando. Talvez você esteja assim, não estou acreditando, porque eu já ouvi muitas vezes que eu vou ser abençoada, Deus já falou muitas vezes que eu vou ser próspero, mas eu não vejo o milagre acontecer. Eu só espio, eu só vejo que alguém prospera antes de mim. Eu só vejo que os outros se dão bem e eu não. A vitória para mim não chega, a porta para mim fecha. Aquele povo estava ali caminhando 40 anos pelo deserto, comendo maná, sendo sustentado por Deus, porque Deus entendia que eles eram acostumados a isso.
Eles eram acostumados a viver na mão de Faraó, só que mudou. Agora você está na mão de Deus. É Deus que está te sustentando. E Deus tem melhor para você hoje. Você não entrou aqui em vão. E aí eles chegam lá e espiam. Meu Deus, a terra é preciosa. O que tem lá é demais de bom. Porém, o povo que está lá é grande. Eles vão nos destruir, ou seja, há um obstáculo aí. Qual é o teu obstáculo? Qual é o obstáculo que está diante de ti? E eles não tinham coragem, faltava a coragem para encarar aquela situação. É fácil culpar alguém, é fácil jogar a culpa sobre Moisés, é fácil culpar a Deus, mas admitir que somos inseguros, que somos um povo medroso, que não temos tanta coragem assim, embora aparentemente parece que somos tão valentes. Mas quando chegou diante da promessa, que estava a um passo para entrarem na terra que emana leite e mel, o medo veio. Porque quando a bênção chega, parece que não é para você. Parece que é para qualquer um, menos para você. Sabe por quê? Porque você se acostumou a sofrer. Se acostumou a viver de migalha. Você se acostumou a ser humilhado por Faraó. E Deus, pelo amor que Ele tem por ti, Ele quer te dar a terra que emana leite e mel. Mas e como eu tomo posse desta promessa? Basta você crer. E toma posse hoje, levanta a tua mão aí onde você está e diz: Senhor, eu tomo posse da terra que emana leite e mel. Eu quero a minha vitória. Tira o medo, tira a insegurança de mim, tira os obstáculos. Primeiro que aquele povo visualizou. Eles acharam que não era para eles. Eles viram as belezas, mas eles viram as dificuldades. Eles analisaram de um medo, com a forma negativa tudo aquilo. Ou seja, aquele povo vive lá, é deles. A gente não quer mais entrar lá, sabe por quê? Porque a promessa tem obstáculo. A promessa tem prova. A promessa tem sofrimento. A promessa vai ter que ter algum atrapalho no meio e eu não quero lutar. Eu quero receber a bênção, mas eu não quero o obstáculo. Deus poderia ter dado tudo fácil para eles. Deus poderia ter entregue, eles pagaram um preço muito grande por aquilo. Eles não entraram na terra. Eles não entraram, quem entrou foi a outra geração. Por quê? Porque eles receberam a promessa e não creram. Você tem que receber a promessa e crer. Senão é em vão tudo. A Bíblia diz que se tu tiver fé, você vai falar para uma montanha se mover daqui para lá, ela vai se mover. E a Bíblia ainda diz, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso ter fé. Quando Pedro estava no barco e Jesus caminhando sobre as águas, ele viu Jesus, eles disseram, é um fantasma. Olha como eles estavam. É um fantasma no meio daquela tempestade. Quem pode estar andando sobre as águas? Pedro avistou Jesus. Jesus, eu também quero andar. Ele foi caminhando muito bem. Mas quando ele tirou o olho de Jesus, ele tombou. Ele afundou e lá vai Jesus tirar ele da água. Você não pode tirar o foco de Jesus. No momento mais difícil é o momento que você tem que se agarrar com Deus. Não é desanimar, não vou na igreja, não vou ouvir a palavra, porque eu já estou cansada. Aquele povo estava exausto. Eu estou exausta, você está exausto. Mas nós temos que prosseguir para o alvo que é Jesus. Porque tem coisa grande chegando na tua mão. Toma posse da tua vitória. Toma posse da terra que emana leite e mel. Deus quer tirar você dessa situação de derrota, dessa situação de dívida.
dessa situação de dificuldade, dessa situação de frustração, de decepção. Deus quer alegrar o teu rosto, quer colocar um novo sorriso, um novo brilho, quer ensinar você a viver na terra que emana leite e mel, onde tudo vai ser um novo aprendizado. Porque é tudo novo. O Senhor não quer te dar nada velho. Você não vai ficar com nada daquilo que você tem aí. Talvez você esteja achando que já está bom como você está, mas o Senhor diz que não. Ele tem algo melhor para você. Ele tem vitória grande para você. Toma posse em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E medita nessa palavra, Números 13, e vai lendo, porque você vai entender o que Deus tem para falar com você. Amém? Toma posse da terra que emana leite e mel e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe nesse